40 anos de história só se constroem com pessoas que acreditam, permanecem e fazem a diferença. No episódio de hoje da nossa série Raízes, celebramos a trajetória de Paulo Oliveira, que com mais de 30 anos de dedicação, traz lembranças, aprendizados e o orgulho de fazer parte dessa construção coletiva. Eu comecei a trabalhar na Coagril em 91, eu tinha 24 anos de idade quando eu comecei. A cooperativa era bem pequena, na época que eu comecei aqui, era uma cooperativa bem pequena mesmo, ou seja, a cooperativa tem 40 anos esse ano e eu tenho 34 anos e alguma coisa de cooperativa. Então, quando eu entrei aqui, a cooperativa praticamente era uma criancinha que estava começando a ir fazer o pré-escolar ainda, né? Então, acompanhei todos os passos da cooperativa, no crescimento e tal. E entrei aqui na cooperativa na parte operacional, comecei trabalhando à noite. Acho que o meu primeiro dia de trabalho na cooperativa eu comecei às 19 horas. Naquela época a gente trabalhava a noite toda, das 7 às 7 da manhã. Meu primeiro dia de trabalho na cooperativa foi durante a noite. Então eu trabalhei na parte operacional durante 6 meses. Aí depois a gente fazia semente na cooperativa na época aqui. Os produtores beneficiavam a semente aqui na cooperativa, que não era muito grande, mas a gente conseguia beneficiar para todos os associados nossos, né, na época. Que eram poucos, parece que, se eu não me recordo bem, eram 50 e poucos associados só. Depois que foi crescendo com os filhos, foi ampliando as matrículas, mas a princípio era só 50 cooperados, que eram os primeiros aqui da cooperativa. E aí a gente fazia semente para os produtores, eu passei para a parte da parte de beneficiamento, do armazém de semente, aí fiquei aqui mais 3 meses, aí apareceu uma oportunidade para mim trabalhar na balança, né? Aí eu fui para a balança, comecei na balança e lá fiquei durante 29 anos na balança. Depois que eu saí daqui, fiquei 29 anos lá. Aí depois passei para a parte de logística da cooperativa e controle de qualidade. E a cooperativa hoje opera, não só dentro do armazém aqui, opera bastante. O nosso movimento hoje é 70% fora e 30% dentro da cooperativa, né? É um crescimento muito grande fora. Então essa parte de assessoria, de acompanhar logística, de acompanhar a qualidade, alinhamento e carregamento, eu trabalho nessa área. Não só eu, nós somos uma equipe também, né? Mas eu trabalho hoje nessa área. Mas o início da cooperativa foi esse. Então a gente tinha dificuldade porque a cooperativa era pequena, naquela época os financiamentos eram difíceis para os produtores, então a gente trabalhava meio que a conta gota mesmo, sabe? A gente não podia pular muito fora daquilo que a gente tinha, porque a cooperativa estava começando também, não tinha toda uma história aqui ainda. Então, aí, com o tempo, a cooperativa foi ampliando, foi crescendo, né, e foi precisando construir mais armazéns, porque na época a gente recebia o produto de todos os associados nossos aqui. Hoje, se você for analisar, a cooperativa, na época, quando eu entrei aqui, a cooperativa tinha capacidade de 1 milhão de sacos de recebimento. Hoje a gente tem capacidade de 2,5 milhões de sacos de recebimento, a granel, entre milho e soja, né? Então esse é o espaço estático que a gente tem. A gente não recebe só isso, a gente tem uma rotatividade durante o ano, a gente recebe bem superior a isso, praticamente o dobro dessa capacidade que a gente tem, a gente recebe. A gente carrega e vai continuando recebendo, né? Mas o espaço estático nosso hoje da cooperativa é 2,5 milhões de sacos. Então é um crescimento muito grande. E hoje, se você for analisar todos os associados que estavam aqui desde o início, que ainda continuam na cooperativa, se estivesse entregando aqui dentro da cooperativa, 3 associados desses só enchia a cooperativa. Nós não tínhamos capacidade de receber mais do que de 3 desses associados. Então, aí você vê o tamanho que cresceu, não só a cooperativa, mas todos os associados que fez parte desse grupo aí do início. Então, o crescimento é enorme. Então, a cooperativa teve as dificuldades, teve as partes que a gente passou por muita dificuldade, como governo, como a gente está passando agora também, faz parte da história de todo mundo, né? Mas em si, a cooperativa sempre foi uma empresa que sempre voltada ao social, mesmo com as dificuldades, a cooperativa nunca deixou de fazer a parte social dela, participando da APAE, ativa em todos, eu mesmo participei de praticamente todos os churrascos que foi feito para a APAE, que a gente fazia, tinha uma tradição da cooperativa de fazer churrasco da APAE, para poder ajudar. E então a cooperativa sempre foi uma empresa voltada para o social mesmo, uma empresa que preocupou com o social da cidade.
Então, hoje eu acho que a cooperativa, ela representa um dos maiores polos aqui da parte de agricultura aqui dentro de Unai, representa a maior parte dos produtores, está aqui dentro da cooperativa, representado pela Coagril. Então, a gente fica feliz de saber que a gente fez parte dessa história, que está aqui desde o início, acompanhando as dificuldades que a gente teve, mas a gente foi superando, foi passando por elas. E as etapas que foi aparecendo na vida da gente com relação a desafios, a gente teve vários desafios. Teve um desafio muito grande para nós aqui, foi quando a gente começou, o produtor começou a ampliar as áreas deles todos aí, a gente, sem espaço de receber, a gente tinha feito um financiamento para construir o armazém, o segundo armazém graneleiro, que a gente tem 2 graneleiros grandes, o segundo que era para dobrar a capacidade, não era para dobrar, aí para princípio, era para fazer mais 50% da capacidade da cooperativa, ou seja, aumentar 30 mil toneladas. A gente recebia 60, passar a receber 90 mil. E a gente teve esse projeto que foi feito para poder fazer a metade desse armazém. E aí, quando começamos a fazer esse armazém, construir esse armazém, a construção desse armazém, a produção começou a ver que não ia ter capacidade de receber tudo, e aí tivemos aí uma nova reunião, vamos ter que aumentar a área. Aí como é que faz? O recurso era só para fazer a metade do armazém, não tinha recurso para fazer todo o armazém. Tinha que fazer todo um novo projeto para poder ampliar o armazém, para poder fazer, ao invés de fazer 30 mil toneladas, fazer 60 mil toneladas, que seria mais 1 milhão de sacas. Aí, o que acontece? O Antério sempre tomou frente das coisas cooperativas, sempre esteve adiante, né? O saudoso Antério aí, que tem história escrita nessa cooperativa e nunca vai ser apagada. Ele pegou e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos assumir isso aí e vamos continuar fazendo no armazém, fazer um dobro. E a gente vai tentando, eu vou bancando isso aí até sair o financiamento. Eu vou conseguindo aí bancar aí até fazer o financiamento, até o financiamento sair. Mas aí o financiamento saiu, mas aí fez porque ele tomou frente e falou, vamos fazer que vamos chegar e vai dar certo. Porque eu tenho a capacidade, na época, o recurso dele já estava um pouco melhor do que dos outros, aí o grupo não era só ele, na época era o grupo, mas eram os 4 irmãos juntos ainda, né? Mas era o grupo, mas era liderado por ele, né? Então, a cooperativa nesse sentido já foi só crescendo, só ampliando. Então, esse foi um desafio, um dos maiores desafios, que a gente estava recebendo produto, o concreto na frente, e a gente secando, antes do concreto secar direito, e a gente jogando produto, sabe? Porque eles não tinham o que fazer, o produto estava chegando, a gente tinha que receber. Mas aí a gente conseguiu passar esses desafios que a gente teve aqui dentro, a gente passou por todas essas histórias aí, e na época a gente também fornecia adubo para os associados, era a única coisa que a gente trabalhava, a gente tinha um pouquinho de insumo, mas era muito pouco. A gente não trabalhava com essa quantidade de insumo que a cooperativa trabalha hoje, a gente trabalhava só com pouco, só o adubo mesmo, só o fertilizante mesmo, e a gente tomava conta dessa parte. Essa parte eu tomei conta dela muito tempo das entregas, trabalhar nessa parte de organizar as entregas nas fazendas. Aí, isso aí também foi um desafio também, porque a gente na época não tinha muito recurso, o pessoal chegava aqui, eu sem carro, e eu tinha um Fitinho 147, pegava ele e vinha trocar nota de noite, aqui, porque o produtor estava precisando de plantar. Então, são desafios que a gente foi superando todos, sabe? E, graças a Deus, estou aqui até hoje, né, na cooperativa, e já tem, tipo assim, é como se fosse a minha casa aqui. Eu considero a Coagril um lugar bom de se trabalhar. Falo para todos que estão aqui hoje, gente, a cooperativa, dentro de Unai hoje, eu falo que é a melhor empresa que tem para se trabalhar. Não tem outra empresa igual a Coagril. Dentro de Unai, não. E eu falo que fora também não tem muitas. Então, dá valor na cooperativa, trabalhe aqui, vista a camisa, que a cooperativa reconhece todos os funcionários que trabalham aqui. Uma hora dessa aí, a sua oportunidade não chegou, mas ela vai chegar. A cooperativa está aqui com os braços abertos para poder fazer tudo para os funcionários e associados. A gente está aqui para poder atender os dois lados. Colaborador, ele tem que fazer a parte dele, o associado é o nosso patrão, a gente sabe, é o nosso cliente e o nosso patrão. Então, a gente sabe que tem essas duas coisas, você tem que saber dosar essas duas coisas. Ele, além do associado ser o nosso patrão, ele é o nosso cliente. Então, nós, colaboradores, temos que pensar isso. Então, esses são os desafios que a pessoa, ao longo do tempo, você vai adquirindo essa experiência, vai
vai tendo essa credibilidade diante dos associados, né? Diante dos seus colegas de trabalho também, você passa a ter um respeito, sabe? Aí isso você adquiria só com o tempo mesmo, não é de uma hora por outra. Hoje vejo, por exemplo, aí a diretoria que está aí hoje, tomando conta da cooperativa, fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, estão fazendo as mudanças que eles acharam que tem que ser feitas, estão fazendo. Acredito que vão passar um pouco de aperto agora, vão estão passando, mas vai sair dessa situação. Lembro de todos eles crianças aí, o Ricardo, mas o Danilo, não vinha muito na cooperativa, mas o Lucas quase todo dia estava aqui na Coagril, menininho, pequenininho, hoje é diretor da cooperativa. Então, isso é questão de orgulho para mim de estar aqui hoje. Hoje eu vejo que era uma criança e hoje é um diretor dentro da cooperativa. Então, vi todos eles crescer, todos eles aí têm o mesmo respeito que a família tem pela cooperativa. Os filhos chegou e pegou a causa e estão tocando de uma maneira brilhante. Então, eu acho que as dificuldades estão aí para nós poder passar. Nós já passamos por várias e não vai ser qualquer uma dificuldade que vai fazer a cooperativa parar de crescer. A cooperativa, ela sempre se ergue da hora que você acha que ela está bem pequena, que ela cresce mais. Então, a Coagril hoje é uma empresa de um porte violento, um faturamento enorme, então, e gera muitos empregos, tanto direto como indireto. Então, a cooperativa movimenta muito a cidade de Unai e nossa região, não só a cidade, nossa região. Então, é uma empresa que a gente tem que vestir a camisa e buscar melhorias para poder cada dia crescer mais. E cada dia a gente está mais buscando mercado de melhorias para a cooperativa. Então, a cooperativa e outras coisas também. A gente, no começo aqui, quando a Coagril era menor, as confraternizações finais de ano aqui, era feita aqui com os funcionários aqui, no armazém, que era um armazém só que tinha aqui, que era o de beneficiar semente. A gente não trabalhava com café ainda, é beneficiar semente de soja. A gente tinha o armazém UBS, que era o nosso armazém de beneficiamento de semente. Esse armazém pequeno que está aí, ampliou um pouquinho nele, mas ele era menor do que esse que ele é hoje. E a gente fazia a confraternização dentro desse armazém. A gente ia na fazenda, aí tinha o Dirceu Rodrigueiro, que sempre oferecia para nós uns porcos lá, para a gente ir lá matar, fazer linguiça lá na fazenda. A gente ia lá numa semana, fazia uma farra danada, matando aquilo lá, fazendo linguiça, vinha todo mundo para lá, e depois vinha para aqui, trazia as carnes, temperava tudo aqui. E no final do ano vinha as famílias de associado e funcionário, tudo junto. Não tinha garçom, não tinha nada. Era nós mesmos que se virava, nós que assávamos as carnes, juntávamos os associados, eu, Fonso, Sou Zé Toninho, Paulo César Toninho, Adilara, posso esquecer algum aqui, Alci Copete. Esse aí sempre era a turma que estava assando carne ali, então a nossa equipe estava tudo aí, trabalhando aí, assando a carne aí para poder fazer o churrasco do final de ano, que era para todo mundo junto. Então era uma festa muito bonita, muito boa, Papai Noel para as crianças aí, então era uma coisa muito bacana, mas era pequena a cooperativa, então a gente tinha essa possibilidade de fazer com todo mundo reunido. Hoje a cooperativa não tem possibilidade de fazer uma festa, reunir os associados e os colaboradores juntos, porque se for com as famílias, principalmente, vai virar não é uma festa, vai virar um show, né? E não dá, né? Não tem condição, tem que colocar um estádio para caber todo mundo, aí não dá. Então, as coisas foram crescendo, foram mudando, e as coisas vão mudar a cada dia que vai passar. A gente tem que estar pronto para as mudanças, mas com a mesma fidelidade. Saber que a cooperativa é grande e nós vamos fazer ela crescer mais ainda. Com relação às pessoas que chegam aqui hoje na cooperativa, eu sou um incentivador de todos que estão aqui hoje. Falo, gente, passa a gostar dessa empresa como se fosse sua casa, porque aqui é um lugar bom de trabalhar. Falo para todo mundo aqui, ó, o Coagril é um lugar ótimo de trabalhar, porque eu falo porque eu estou aqui há muito tempo, então eu sei como é que é. Hoje eu estou na cooperativa, estou com 34 anos e 5 meses de cooperativa já, que eu tenho. Tenho praticamente 35 anos de cooperativa, então eu vi isso aqui crescer, vi isso aqui estar do tamanho que está hoje. Foram boas administrações, todo mundo tem seus erros, todo mundo tem seus acertos, mas a cooperativa vem crescendo e as pessoas que chegam aqui têm que saber vestir a camisa dessa empresa e defender ela, porque é uma empresa sólida, é uma empresa de responsabilidade, é uma empresa que busca ajudar todos. Então, aqui na cooperativa, graças a Deus, se eu tenho alguma inimizade aqui, eu não sei, porque tanto de associado como de colaborador, procuro tratar todo mundo da mesma maneira,
nunca fui diferente com ninguém, nunca trabalhei diferente para nenhum nem para outro. Então, meu papel aqui é fazer a coisa acontecer para todo mundo igual, sem diferenciar quem que é a pessoa. Então, eu falo com as pessoas direto. O que você tem que fazer dentro da cooperativa é entrar aqui, abraçar a cooperativa, trabalhar para ela, defender a cooperativa como se fosse sua casa e saber que suas oportunidades aqui dentro vão aparecer. Uma hora ou outra ela vem para você. Então, e são coisas que a gente vai com o longo do tempo, né? Então, eu hoje falo que várias histórias, se for contar, você gasta um livro para poder escrever, né? Porque são fatos que a gente passava por aqui, festas bonitas que tinha aqui, as churrascos da Coagril, que tinha as reuniões do conselho que tinha direto. Era aqui na cooperativa mesmo, mas naquelas reuniões tinha o jogo de bocha, que tinha a cancha de bocha aí. Então mas o grupo era pequeno, não era tanta gente, mas era uma festa boa, uma festa maravilhosa, que a gente tem saudade do que passou, mas sabe que tem coisa boa também pela frente para vir. Então, a vida é isso, e a gente tem que estar apto às mudanças que vão acontecer, tanto no dia a dia, quanto dentro da cooperativa. Então, é isso aí. E outra coisa, a cooperativa é um lugar que eu sempre falo, eu estando aqui ou eu não estando aqui, se eu ficar aqui mais um tempo que a cooperativa achar que quer que eu fique aqui, eu vou estar aqui. Mas a hora de falar, não serve para você mais, vai, eu vou seguir meu caminho, mas sempre vou estar torcendo para essa empresa aqui. Se é uma empresa que vocês nunca vão ver eu falar mal dela, vai chamar-se Coagril. Então, isso aqui é a minha casa e é um lugar que eu respeito, que eu tenho admiração. É um lugar que eu venho para aqui todos os dias, chego aqui cedo e estou aqui todos os dias. Pode chegar aqui, eu estou aqui todos os dias, com a mesma vontade que eu tinha quando eu entrei, com 24 anos, eu hoje 58 e estou aqui do mesmo jeito, firme. Então, mesma vontade de levantar cedo e estar aqui trabalhando, então eu sempre estou aqui. Isso eu falo para todas as pessoas que estão aqui, converso com todos que estão aqui. Tipo assim, a cooperativa a dificuldade está aí, não é só a cooperativa, gente, o Brasil inteiro está em dificuldade. Então é a hora de nós nos abraçarmos uns aos outros aqui e levantar a cooperativa, que é isso que nós precisamos. Tem pessoas que entrou aqui dentro, que trabalhou aqui, que botou algumas normas aqui dentro, que está aqui até hoje. Se você pegar uma empresa igual a Coagril, que o funcionário nunca recebeu o salário dia 1º, nunca recebeu um adiantamento dia 15, foi tudo dia 16, sempre é dia 15 ou dia 30. Se for dar no final de semana, você recebe dia 29 ou dia 14 ou dia 13, mas nunca você vai receber depois do dia. Então, uma empresa que sempre colocou isso foi desde quando o Antero era presidente, a coisa que ele fez uma reunião com nós, e a nossa cantina era ali. Aí ele falou, a empresa pode ter a maior dificuldade do mundo, mas o principal que você tem que pagar é o funcionário. Esse tem que ser em dia. Você paga o funcionário em dia. Ele precisa do salário dele para sobreviver. A empresa faz negociação com o fornecedor, com qual outro, mas o funcionário não. Esse tem que ser pago no dia. Essa política foi implantada desde a presidência dele, que foi o primeiro presidente, e ele manteve essa política até hoje, seguiu todos os presidentes que entraram aqui até hoje, seguiu essa política certinha, do jeito que foi implantada. Então, são coisas que são umas raízes que nasceram ali e elas se fortaleceram e só frutificou. Ninguém não mudou essa política aí, que é uma coisa que a cooperativa... Eu tenho orgulho de saber isso, posso confiar, fazer um compromisso aqui, que daqui 30 dias meu dinheiro está na conta. Eu sei que vai estar. Então, é assim, é uma coisa que é uma vantagem que eu vejo dentro das empresas hoje, que são poucas que estão assim. A dificuldade que o país está hoje, o salário das pessoas não chega no dia. Isso é muito ruim para a pessoa que trabalha, desmotiva o trabalhador. Então, é uma coisa que eu acho que é uma motivação grande, que isso aí eu sempre falo, não reclame do salário. Você recebe em dia e pontual. Então, isso é o suficiente. Reclamar de salário não vai adiantar nada. Trabalhe, esforce, que o seu salário vai chegar na medida que você está trabalhando, você está produzindo, você vai ter seu reconhecimento. Isso aí eu falo para quem está chegando aqui dentro da cooperativa hoje, falo isso direto. Aproveita as suas oportunidades, trabalhe direitinho, que aqui é o lugar de você ficar quieto. Não fica pulando de galho em galho. A palavra correta que existe meu pai falava comigo, pedra que roda muito não cria lodo, então você tem que ficar quieto. Então, quando você fica num lugar quieto, a tendência de você, não é que você vai ficar estabilizado naquele lugar que você trabalha, mas você está dentro da mesma empresa trabalhando, buscando crescer para você poder ter suas oportunidades, né? Então, isso aí é um fato.
Então, a cooperativa para mim é uma minha casa, né? Aqui eu sinto em casa, tá? Eu sinto bem aqui dentro da cooperativa e gosto de todo mundo aqui e torço pelo sucesso da cooperativa e se Deus quiser e o pessoal quiser eu aqui, eu vou estar aqui mais um tempinho com eles ainda, beleza? Não, a expectativa é ficar aqui até enquanto eu tiver saúde para trabalhar e a cooperativa quiser que eu esteja aqui, você pode ter certeza que eu vou estar aqui, né? O dia que a cooperativa falar assim, não, Paulo, você já encerrou o seu ciclo e tal, eu vou agradecer, né? Igual sempre agradeci a cooperativa aqui. Sou uma pessoa grato, porque eu acho que a gratidão é uma coisa importantíssima na vida de uma pessoa. Quem não tem gratidão nunca vai saber dar valor nas coisas. Então, a gratidão para mim é essencial. E eu tenho uma gratidão muito grande pela cooperativa. Minha parte profissional, para eu poder te falar, eu aprendi tudo praticamente dentro da cooperativa. Entrei na cooperativa, não entendia nada. Então, ou seja, todo o meu crescimento profissional eu aprendi dentro da cooperativa. Aprendi a lidar praticamente com pessoas de todos os jeitos, que eu mexi tantos anos com motorista de caminhão, ainda mexo até hoje, mas era mais de frente ali, não estou desfazendo não, mas são pessoas que já chegam estressadas, com raiva, nunca tive divergência com ninguém, sempre tratei todo mundo bem, tenho uma amizade muito grande com todos eles, então isso é um aprendizado, você aprender a conviver com todo tipo de pessoa. E isso aí, a cooperativa me deu essa oportunidade de aprender isso e hoje eu sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, um conhecimento muito grande, as pessoas me conhecem, todo mundo se não gosta de mim, mas pelo menos finge que gosta, mas isso aí para mim é gratificante demais, sabe? Então, a Coagrill para mim ela foi como se fosse uma mãe e um pai me ensinando a fazer as coisas. E eu aprendi tudo que foi, todas as oportunidades que a cooperativa me deu, eu procurei fazer o meu melhor. Não vamos dizer que é o que a cooperativa esperava, mas o que eu podia fazer de mim, eu fiz. A minha parte, eu procurei o meu melhor daquele dia que eu podia oferecer para a cooperativa. De repente, a cooperativa estava esperando algo mais, mas era aquilo que eu podia oferecer naquele dia. Isso eu sempre busquei fazer, o meu máximo, entendeu? Que não quer dizer que o meu máximo é o melhor, mas eu sempre procurei fazer ele. Então, para mim, eu estou em casa. Fazer parte da família Coagrill é um orgulho muito grande de ver o nome da Coagrill estampado em todo lugar que eu vejo hoje. Para mim, eu chego a arrepiar quando eu vejo, porque é minha casa. A mesma coisa você vê uma criança começar a crescer, ela começar a estudar, se formar e ir pegar seu diploma. Eu vejo a Coagrill assim, como se fosse a minha casa, lugar que eu respeito, que eu tenho admiração e vi essa cooperativa crescer, tá do tamanho que ela está hoje. Para mim é um orgulho muito grande fazer parte disso aqui, mas é muito grande mesmo. Eu fico emocionado quando eu falo da Coagrill, porque eu lembro da dificuldade que a gente já passou aqui. E a gente passou por tudo, graças a Deus, com trabalho, com dedicação, com vontade de ver essa cooperativa crescer. E eu levo isso para casa. Esse orgulho de fazer parte, de ter ajudado, porque aqui foi um lugar que eu cresci, todas as maneiras que você pensar, eu cresci, tanto profissionalmente, como pessoa, como ser humano. Então, isso para mim é gratificante. Eu sinto um orgulho imenso de fazer parte da cooperativa, de ter feito parte da história dela até hoje e estar aqui dentro até hoje, né, dentro da cooperativa. Então, para mim, é um orgulho muito grande dessa família Coagrill que eu tenho aqui hoje, que eu é de consideração. Para mim, um respeito enorme, é minha casa, né? Isso aqui é meu lar, beleza?